Que a graça do nosso Deus seja com todos os irmãos. O companheiro Cláudio não pôde estar vindo, ele ficou trabalhando. E aí precisou ir até mais tarde. Mas semana que vem ele estará pregando aqui em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus Cristo. Abram em Colossenses, capítulo 2. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus Cristo, Deus de infinita graça e misericórdia, nós nos colocamos mais uma vez à sua presença, Senhor, pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, para que o Senhor possa nos ajudar e nos sustentar em todas as coisas. Abençoa poderosamente, Senhor, a vida e o coração de cada um dos meus irmãos. E possamos, Senhor, estar firmados no Senhor, vigilantes, atentos, para que possamos, Senhor Jesus, estar sendo cada vez mais edificados na graça e no poder de Jesus. Sustenta as nossas vidas, nos livra de todo mal, pois precisamos a cada dia, Senhor Jesus, estar mais perto do Senhor a cada dia, conhecendo o Senhor e nos entregando em suas mãos, para que nós não venhamos ser levados com este mundo corrompido e perverso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Colossenses capítulo 2, versículo 6. Diz assim, irmãos: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de... Tem muita coisa aqui, né, irmãos? E aquela ventania que deu ontem, né, irmãos? Acho que cada um aqui deve ter recebido um pouco de vento na cara ontem, né? E vocês ficaram assustados? Deu, né? Alguém chegou quase a voar aqui ou não? Sério? Eu acredito em você. Irmão, foi muito vento, né? E como toda vez que venta, né, demais, acontece o que sempre acontece, né, irmãos? As árvores caem, né? E caem em avenidas. Eu estava trabalhando ontem e simplesmente caiu uma árvore, atravessou a pista, fechou a rua toda, derrubou um poste, quebrou no meio. Aí eu tive que voltar mais cedo, né? E quase que eu não volto, porque a rua estava interditada. Então eu vejo o transtorno que é quando essas coisas acontecem, né? 10 horas de vento mais forte, não foi nem um furacão, foi só um vento mais forte. Então veja que, aqui mesmo, na frente da igreja, você viu ali? As gaias ali? Então veja, irmãos, essas coisas, eu penso logo na palavra, né? Eu fiz até ontem um vídeo, né? E postei lá para os irmãos, onde mostra que esse texto me fez lembrar desse texto aqui, onde fala que, versículo 7, arraigados e? O que é arraigados? Arraigado é aquele que está com suas raízes profundas, né? Raízes profundas, é uma árvore que está arraigada, e edificado nele, quer dizer, vai crescendo. Então, raízes profundas e crescendo cada vez mais nele. Se a nossa vida, irmãos, não for assim, a gente também não suporta os ventos. E foi Jesus quem disse, né? Foi Jesus quem disse em Mateus capítulo 7, na parábola dos 2 alicerces, onde sopram os ventos, desce a chuva, né? Correm os rios, combatem contra a casa, e uma suporta e a outra não suporta. Então, algumas árvores suportam a ventania, outras não suportam. O problema não é o vento, porque Jesus falou que ia ter vento. Quando ele diz em João 16, no mundo nós teremos o quê?
aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, no mundo vamos ter aflições, tribulações, isso aí é um fato que nós já sabemos. Problemas, dificuldades, de diversas formas, em todas as áreas. Podemos passar por ventos e tempestades. Mas o que para nós importa, irmãos, é estar arraigados e edificados nele. Vamos ler todos juntos o versículo 7, irmãos. Como é que diz aí? Arraigados. De novo, irmãos, todos juntos. Crescendo em ação? Então, são muitas coisas, irmãos. Então, como é que você e eu vamos estar arraigados nele, edificados nele? Como é que eu e você estaremos confirmados na fé? Como? Conhecendo a Jesus. Conhecendo a Jesus. Porque o que significa estar enraizado? As raízes profundas. O que é um cristão, irmão, que está com essas raízes profundas em Cristo? É aquele que conhece a Cristo. Não de forma superficial, mas profundamente. O Salmo capítulo 1 vai dizer que, o salmista diz que ele meditava de dia e de noite. E porque ele meditava de dia e de noite, ele era como uma árvore plantada junto a ribeiros. Certo, vamos lá. Salmo 1. Salmo capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É lógico que ele está falando da lei do Velho Testamento. Mas nós, que temos Cristo, vamos meditar aonde? No Evangelho. Quando meditamos no Evangelho, o que acontece com a nossa vida, irmãos? Olha lá. Pois, vamos dizer todos juntos? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Prosperará. Então, aqui está falando de uma pessoa que está plantada da maneira correta. Então, nós, irmãos, nós devemos ser plantas ou árvores cujas raízes estejam profundamente em Deus. Lembra da parábola do semeador? Uma caiu na beira do caminho, outra caiu no meio de pedras, né? Outro caiu num lugar que cresceu, mas quando cresceu no meio de espinhos. Então, qual era o problema delas? O problema delas era que elas não criaram raízes, ou criou raiz em um lugar errado. Mas aquele que recebeu a palavra e se aprofundou em Jesus, é aquele que conseguiu dar fruto. Então, o que aconteceu ontem é o que pode acontecer e acontece muitas vezes com as pessoas. Porque as pessoas, elas têm a oportunidade de conhecer a Jesus profundamente. Uma coisa é conhecer Jesus, irmãos, como todo mundo conhece, que é o que Paulo vai falar em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, mas abra aí, por favor. Você quer conhecer, irmão? 2 Coríntios 5, é isso mesmo? Você tem certeza? Deixa eu ver. É isso mesmo. Irmãos, tem muitas pessoas, eu conheço muitos ateus, que conhecem a Bíblia muito mais do que muitos crentes, que conseguem citar textos, que conseguem citar a história de Jesus, do Antigo Testamento, e são ateus. São ateus, eles não creem que Deus existe, mas eles conhecem a história. Nós não podemos ser pessoas que apenas conhecem a Jesus, mas não profundamente. Temos que conhecer Jesus profundamente. Temos que criar raízes profundas. Não é o que nós lemos? Que nós devemos estar o que em Jesus, irmãos? Arraigados. Você procurou o que é arraigados aí, Tom?
arraigados. Então nós temos que estar o quê? Arraigados. Por quê? Se não estivermos arraigados, nós seremos levados por qualquer vento. Qualquer vento. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 14. Achou, irmão? Lê, por favor. Estabelecidos ou fixados. Refere-se a algo que se conseguiu estabelecer ou fixar em um lugar ou situação. Isso significa a palavra? Arraigados. É uma pessoa que está o quê? Fixada, firme. Firme em Jesus. Firme em Cristo. 2 Coríntios 5, irmão, versículo 14. O que está escrito aí, irmãos? Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu. Então nós temos que viver para quem? Vamos ler o texto de novo? 1, 2, 3. É o 15, irmãos. Quem é que morreu e ressuscitou? Então nós temos que viver para Jesus, né? 15. 16. Assim que, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo, segundo, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Aí o versículo 17 vai dizer o quê? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez. Esse versículo está extremamente ligado no 16, porque até os dias de hoje as pessoas também conhecem Cristo segundo a carne, até hoje. Conhecer Jesus segundo a carne não produz vida, não produz transformação, não produz mudança. O versículo 17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, haverá uma nova criatura dentro daquele ser. Por quê? Porque ele não conhece Jesus segundo a carne. E o que é conhecer Jesus segundo a carne? É o que todo mundo conhece. Se você perguntar no Brasil inteiro quem é Jesus, todo mundo vai falar quem é Jesus. Que ele veio um homem, que veio a esse mundo, que foi lá na Palestina, viveu lá entre os homens, pregou o amor, pregou o perdão. Um monte de gente fala isso aí na internet. Tem um monte de gente, inclusive, às vezes, pessoas que não têm Jesus, que não têm Deus, falam de Jesus. Falam de Jesus. E às vezes nós devemos ter discernimento para entender que muitas dessas pessoas que falam de Jesus, elas não têm Jesus. O fato da pessoa falar de Jesus não significa que ela tem Jesus. Ela apenas conhece Cristo segundo a carne. Ela não tem revelação de Deus. Ela não tem revelação de Jesus. Portanto, irmãos, antes de nós compartilharmos alguma coisa, temos que discernir se aquela pessoa conhece Jesus de fato. Se ela conhece Jesus. Não é porque uma pessoa fala de Jesus que ela conhece Jesus. Às vezes ela tem uma mensagem, mas é porque ela conhece Jesus segundo a carne, ela não tem uma revelação. Nós só temos a vida transformada se conhecemos Jesus Cristo por revelação. Não é Cristo segundo a carne. Segundo a carne é aquilo que todo mundo conhece. Revelação é aquilo que o Pai vai falar conosco diretamente. E o que o Pai nos revela, o que o Espírito nos revela, é isso que cria raízes dentro de nós. Por que que um cristão ele não cria raízes e o vento leva ele? Porque ele não recebe revelação de Deus. O Pai não fala no Espírito dele. O Pai não consegue falar no espírito da pessoa. Nós temos nossos cultinhos, né? Temos cultinhos. Ali as crianças elas vão aprendendo, mas elas precisam receber o quê? A revelação do Pai, para que elas possam criar raízes de fé, para estarem arraigadas, fixadas em Deus. Senão elas vão conhecer apenas
um Cristo, mas um Cristo segundo a carne, não por revelação. Nós precisamos de revelação de Deus. A revelação é algo íntimo que cada pessoa tem que ter. Só assim criamos raízes. Você quer ver uma coisa, irmãos? João capítulo 7. Veja só um exemplo de pessoas que conheceram Jesus, nós acabamos de ler, que ainda que conhecemos Cristo segundo a carne, e provavelmente Paulo conheceu Jesus segundo a carne, com certeza não deve ter falado com ele, mas Saulo de Tarso, era conterrâneo, ele viveu na mesma época de Jesus. Quando Jesus estava vivo, Paulo também estava vivo. Mas o apóstolo Paulo, como os outros irmãos, conheceram Jesus segundo a carne, mas agora não conhecemos Jesus mais segundo a carne. Não conhecemos Cristo segundo a carne. O que significa isso? Os apóstolos, irmãos, quando andavam com Jesus, eles tinham uma intimidade com Jesus, mas eles não tinham a dimensão, a revelação de quem era Jesus. Por isso que Pedro chega para Jesus e repreende Jesus. Tem uma hora que Pedro repreende Jesus. Então, existem várias situações que acontecem com Jesus Cristo, quando estava em carne, que não aconteceu depois que ele ressuscitou. Os apóstolos entenderam quem ele era depois da ressurreição. Eles entenderam quem era Jesus depois da ressurreição. Antes, eles tinham dificuldade de entender quem era Cristo, quem era Jesus. Então, ainda hoje, se não tomarmos cuidado, se não criarmos raízes profundas, as pessoas elas não conhecem quem é Cristo. Apenas sabem de ouvir falar. Então, repetem coisas, mas não têm intimidade com Ele. Não sabem expressar quem é Jesus, porque não há profundidade. Não há raiz. E isso nós temos que ter, raiz, enraizados em Cristo. Senão a gente não tem conhecimento de Jesus Cristo, o Jesus Cristo espiritual, digamos assim. Conhece apenas a história de Jesus, que todo mundo conhece. Não, irmão, nós temos que ter uma intimidade com Jesus tal, que nós temos que criar uma raiz nele, saber quem ele é de fato. Aqui, veja que os irmãos de Jesus, abra aí rapidamente, irmão. Olha lá, João capítulo 7, versículo 1 diz assim, ó: e depois disso, Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia. Quem é que falou isso? Os irmãos de Jesus, os irmãos filhos de Maria, né? Os irmãos da carne ali. Sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Versículo 5, irmãos, todos juntos. Porque nem... De novo. Então, os irmãos dele, que cresceram com ele, que viram Jesus, moravam na mesma casa, comeram no mesmo prato, eles conheciam Jesus? Conhecia, mas Jesus segundo a carne. Eles não tinham nenhuma revelação. E a gente não pode ser assim, irmãos. A gente tem que ter intimidade com Jesus. Aqui, ó, você está em João, volta para Marcos. Você está aí, é só voltar. Lucas, depois de Lucas, Marcos. Marcos capítulo 6. Marcos 6. Tom, abre aí 1 Coríntios 15, versículo 7, para não ficar muito apertado o horário aqui. E depois Gálatas 2,9 também, irmão. 2,9 ou 2,8, alguma coisa assim. Marcos 6, irmãos, versículo 1. Vamos ler? E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de
Tiago e José, e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se. Então, qual era o nome dos irmãos de Jesus? Filhos de Maria e de José? Qual era o nome deles? Judas e Simão, e as irmãs. Então, Maria não é Virgem Maria. Amém, irmãos? Amém? Porque ela teve um monte de filho. Então, ela não é Virgem Maria. Virgem Maria. Então, esquece Virgem Maria. Amém, irmão? Tem que falar, aproveitar a chance, né? Então, você já sabe o nome dos irmãos de Jesus, certo? Volta para o capítulo 2. Veja, essas pessoas conheceram Jesus, cresceram com Jesus, andaram com Jesus, mas não tinham a revelação de Jesus. Eles não conheciam Jesus de fato. Aqui, Marcos capítulo 2, versículo... Acho que é 3, perdão, capítulo 3, perdão, moço. O capítulo 3 de Marcos. Versículo 20 diz assim, E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, o que eles diziam? Chamaram Jesus do quê? De louco, de doido, xarope. Quem é que chamou Jesus isso aí? Qual o nome deles? Tiago, José, Simão e Judas, que não é os Iscariotes. Judas é um nome comum na época. Então, Tiago era um daqueles que foram lá prender Jesus, chamar Jesus do quê? De louco. Em João capítulo 7, eles zombavam de Jesus e não criam em Jesus. Então, eles cresceram com Jesus, ouviram falar de Jesus, estavam do lado de Jesus, mas eles não tinham nenhuma revelação. Não tinha raiz nenhuma. Leia, Tom, 15, 7, né? Leia, por favor. 1 Coríntios 15, 7. Versículo 6, primeiro. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Veja só, ele foi visto, ele está lendo no 1 Coríntios 15, versículo 6 e 7, lá está falando que Jesus foi visto por 500 irmãos, e depois foi visto por Tiago. Foi visto por Tiago. Então, Jesus, depois que ressuscitou, ele apareceu para quem? Para Tiago. Tiago era o que queria prender e que zombava de Jesus. Então, aquele Tiago, ele zombava de Jesus e queria prender Jesus, era irmão segundo a carne e conhecia Jesus segundo a carne. Então, ele não valorizava Jesus como Deus, como Senhor e como Salvador. Valorizava ele como o quê? Como irmão mais velho e como carpinteiro. Quer dizer, ele conhecia Jesus de uma forma rasa. Nada. Quando Jesus apareceu para Tiago, depois de ressuscitado, então ele recebeu a revelação do Pai e se tornou um discípulo. Você abriu aí Gálatas, irmão? Gálatas 2? Isso. 2:9, leia aí, por favor. Irmãos, abre Mateus 16. Gálatas 2:9. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Vocês ouviram, irmão? Acho que não, ninguém me respondeu. Acho que não. Lê de novo. Gálatas 2, versículo 9. Isso. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Então eles eram considerados o quê, irmãos? Qual é o nome deles? Tiago, Cefas. Quem é Cefas? Pedro. Tiago, Cefas e João. Então Tiago, que era perseguidor de Jesus, passou a ser o quê? Líder da igreja. Por quê? Porque ele conheceu Jesus profundamente.
Ele criou raízes. Se você ler a carta, porque no Novo Testamento tem 3 Tiagos. Tiago, irmão de João, o evangelista João. Tem o Tiago, irmão de Jesus, que é esse aqui que nós estamos falando. E tem um Tiago chamado Tiago Menor. Tem 3 Tiago. Então, o que escreveu a carta de Tiago, quando nós lemos, é esse meio-irmão de Jesus. É esse que perseguiu Jesus antes da ressurreição. Esse que zombou de Jesus, esse que quis prender Jesus. É esse Tiago que depois se converteu e escreveu a carta. O Tiago, irmão de João, ele morre lá em Atos 12. E o Tiago menor, aí não se fala dele depois. Mas ele se converteu. Por quê? Porque ele recebeu revelação. Então, um cristão que não busca a Deus, ele conhece a Cristo segundo a carne. Ele não tem revelação. Deus não fala com ele. Não surge nada no coração, não surge nada na mente. Deus não consegue colocar nenhuma raiz dentro dele. Por quê? Porque ele ficou contente em conhecer Jesus segundo a carne. Sabe das histórias, mas não tem profundidade. Não tem experiência. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha só que coisa maravilhosa. Em Mateus 16, versículo 16 diz assim, ó. E Simão Pedro, respondendo, o que ele disse, irmãos? Então Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17, irmãos, todos juntos. E Jesus... Você está vendo o que é a revelação? Todo mundo estava falando alguma coisa. O Espírito Santo, o Pai, veio sobre Pedro e revelou para Pedro. Esse é o Cristo. Esse é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Pai foi e revelou quem era aquele homem que estava na frente dele. Esse é o Cristo. Então houve o que? Uma comunhão. E essa comunhão gerou o que em Pedro? Uma raiz. Ele errou, ele pecou, mas ele criou uma raiz dentro dele. Então veja só, irmãos, abra em Efésios, capítulo 1. Tessalonicenses primeiro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então é assim, irmãos, quem conhece a verdade muda. Quem conhece a verdade cria raiz. Quem conhece a verdade, irmão, permanece no meio da tempestade. Quem conhece a verdade obedece. Quem conhece a verdade cresce. Então veja só, irmãos, Jesus Cristo, irmãos, Ele está disponível para nos aprofundar sobre Ele. Quem é Ele? Aqui em Tessalonicenses 4, versículo 1 diz assim, ó, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis. Então Paulo está dizendo que ele havia ensinado à igreja de Tessalônica como eles deveriam andar e como eles deveriam agradar a Deus. Então, a igreja estava sendo ensinada por Paulo como deveria se comportar, como deveria andar, como deveria viver. E aí Paulo vai e diz assim, olha, se vocês andarem do jeito que eu estou ensinando, então vocês vão progredir cada vez, quer dizer, dentro do progresso você vai progredir mais. Então, cada vez que vocês andarem e viverem, cada vez mais vocês vão progredir, ou seja, vocês vão criar raízes. Vão criar raízes em Deus, raízes em Cristo. Então, veja, irmãos, como eu faço para criar raízes? Tiago, antes de conhecer Jesus, ele não conhecia quem ele era de verdade, de fato, que ele era o Salvador, que ele era Deus, ele não conhecia.
Quando ele se converte, Jesus aparece para ele, então ele cria raízes e se torna líder da igreja. Por quê? Porque o conhecimento dele não ficou superficial, teve profundidade. Se você abrir em Efésios, volta um pouquinho, irmãos, abre em Efésios, volta um pouquinho aí, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículo 16 diz assim, irmãos: Não me cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai vos dê em seu conhecimento. O que, irmãos? O espírito de sabedoria e o conhecimento sem revelação, irmãos, é um conhecimento comum, é um conhecimento normal, é um conhecimento, irmão, que qualquer pessoa pode ter. Eu conheço muita gente que conhece essas coisas que a gente prega sobre o Deus do Novo Testamento, Deus do Velho. Conheço muita gente, mas eles não têm revelação. Por que eu sei que não tem revelação? Porque não tem raízes. Os ventos dos pecados levam eles. A carne domina a vida de muitas pessoas. Os desejos, as vontades, a ira, a raiva, o ódio, a prostituição, o adultério, a mentira, tudo domina as pessoas. Elas têm conhecimento, mas conhecem Cristo segundo a carne. Elas não têm mudança de vida. Não tem mudança, não tem transformação, não tem nada. Todas as pessoas, irmãos, que dizem conhecer Jesus Cristo, mas não tem, porque lembra que nós lemos lá em 2 Coríntios 5,16, agora não conhecemos Cristo segundo a carne, não conhecemos mais segundo a carne, porque agora conhecemos um Cristo, o Cristo ressuscitado, aquele que transformou a vida dos apóstolos, transformou nossas vidas. Vamos ler de novo aqui, irmãos, versículo 17 e 18 agora, 1, 2, 3. Revelação, para quê? Tendo iluminado os olhos do vosso, para quê? Para que saibais qual seja a sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Então, quando a palavra diz, irmão, que eu recebo revelação, qual é a revelação que eu recebo? É a revelação de qual é a vontade de Deus. Saber qual é a vontade de Deus, irmão, ela vem por revelação. O Espírito Santo, ele vem e fala no seu coração, ele revela. O que significa a revelação? A palavra revelação, você sabia que a palavra revelação e Apocalipse é a mesma palavra? É a mesma coisa. Existe Bíblia que não está escrito Apocalipse, está escrito revelação. A palavra revelação e Apocalipse é a mesma coisa. E a palavra Apocalipse e revelação significa tirar o véu, tirar a cortina, tirar o tapa-olho. Então, a revelação significa o quê? Quando a palavra do Senhor Jesus, ela chega no meu coração, o meu olho tem que saltar, tem que abrir, e eu preciso enxergar agora qual é a vontade dele. E quando isso acontece, então eu vou e me aprofundo em Deus, eu me aprofundo em Cristo, e crio raízes. Então o apóstolo Paulo, irmão, diversas vezes, vai aqui de novo em Colossenses, você está em Efésios? Efésios, Filipenses, é tanto versículo abençoado, né, irmãos? Colossenses 1, versículo 9. Olha só que interessante, ó. Colossenses 1, 9, diz assim, ó: Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência, para que possais andar dignamente diante do Senhor. Olha só, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência, longanimidade, com gozo, com alegria. Mas tudo começa onde, irmãos? Tudo começa aqui, ó, no versículo 9. Por essa razão,
nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do quê? Do conhecimento. Conhecimento do quê, irmãos? Conhecimento da sua vontade. Então não é qualquer conhecimento. Eu conheço Jesus. Conhece nada. Eu sei quem é Jesus, não sabe. A pessoa ouviu falar de Jesus. Ela sabe repetir histórias. Às vezes para uma pessoa na rua, eu conheço Deus, eu já fui conhecedor da palavra, já fui conhecedor disso, daquilo outro. Mas a verdade, porque que tipo de conhecimento é esse, irmãos? Nós estamos terminando, tá, irmãos? Eu vou ler 2 versículos. Volta aí, Filipenses, vocês estão aí? Só para a gente entender essa parte que eu estou falando. Filipenses capítulo 3. Então, a gente não pode ser, irmãos, o que tem de pessoas, existem muitas pessoas que são simpáticas, elas são simpáticas a Jesus, sabe essas pessoas que dizem assim, não, eu gosto de Jesus, olha, eu ouço o louvor, meu coração, eu até choro, né? Eu choro quando eu gosto de ir para a igreja, ora por mim, ora pelo meu filho, meu casamento, eu estou passando mal, vou para a igreja, a pessoa vem para a igreja, pede oração, e você ora, você prega, você pode fazer, continua fazendo. Mas essas pessoas, elas não são discípulas de Jesus. Elas sabem que a igreja é um lugar bom, elas sabem, ela tem um conhecimento, mais ou menos, sobre Jesus. Mas elas não têm raiz. É uma coisa superficial. E se pedir oração, continua orando. Jesus falou para você não rejeitar a oração, amém? Pedir oração, ore. Abençoe, visite, pregue, tem que fazer. Mas a gente tem que entender uma coisa, irmãos, as pessoas, elas não têm raiz profunda, elas parecem que conhecem a Deus, mas elas não são discípulas de Jesus. Aqui em Filipenses capítulo 3, olha só que interessante, irmãos, vou pular o versículo aqui por causa do horário, o apóstolo Paulo diz assim no versículo 7, mas o que para mim era ganho, eu reputei perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do que, irmãos? De Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então veja que Paulo está dizendo que ele renunciou tudo para poder ter conhecimento de Cristo. Então ter conhecimento de Cristo, irmão, não é uma coisa assim superficial, uma coisa rasteira. Não é conhecer Jesus segundo a carne, é algo profundo, é uma intimidade, é um relacionamento, é algo que transforma, não é falar de Jesus, é mostrar com a nossa vida que fomos transformados, é uma coisa que foi enraizada, é aquilo que Deus entrou na minha vida, e é lógico que a transformação ela vai acontecendo, não é da noite para o dia, mas ela vai acontecendo, ela vai transformando. É esse conhecimento que Paulo está falando, é esse conhecimento que nós estamos tratando essa noite. Não é o conhecimento que os irmãos de Jesus conheciam, que queriam prender ele, chamá-lo de louco. Mas depois que Tiago conheceu quem é Jesus, a carta dele, logo no início, vai dizer que Jesus é o Senhor dele. Então ele mostra respeito, reverência, sujeição, submissão. Por quê? Porque ele teve um conhecimento profundo. Não é superficial. Você vê que pessoas que têm conhecimento superficial, ela só serve para escandalizar. Só escandaliza. Só faz o que não presta. Mas a boca confessa Jesus. Mas as obras confessam o diabo. Por quê? Porque não estão arraigados, alicerçados. Arraigados, raízes profundas. Edificados, que estão crescendo em Deus. Para finalizar, irmãos, vai para Tito, vai mais para frente então, né? Vê se tem uma outra tradução aí, Henrique, não sei se a sua tradução é diferente. Tom, já procura uma tradução, nova linguagem de hoje aí, por favor. Tito capítulo 1. Eu falei sobre piedade, quanto que foi? Domingo, né? Domingo? Foi, né? Sobre piedade. O que é piedade, irmãos? Isso, é isso mesmo. É as pessoas que praticam a palavra. Isso é piedade. Piedade é aquele que pratica a palavra. Piedade não é uma pessoa que tem dó, boazinha.
Piedade é a pessoa que pratica a palavra. Versículo 1, irmãos, Tito 1, versículo 1. Como é que diz aí, todos juntos? 1, 2, 3. O conhecimento da verdade. Continua o texto, irmão. O conhecimento da verdade. Que é o quê? Todas as traduções estão assim? Achou, então? Leia. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, fui enviado para levar a fé àqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus, a verdade que transforma vidas. Conhecimento, vamos ver agora aqui, irmãos, todos juntos. E o conhecimento que é segundo o quê? Que significa o quê? Que é segundo uma verdade que transforma vidas. Então, o conhecimento é para quê, irmãos? Transformar vidas. A verdade, ela tem que transformar as vidas. Mas essa verdade, ela só transforma se nós nos aprofundarmos nele. Arraigados e edificados. Arraigados, a raiz se enfinca nele. E quanto mais eu estiver enfincado, infiltrado nele, mais eu vou ser edificado. Então, conhecer a Jesus, irmãos, não é apenas para ficar repetindo que conhece Jesus. Conhecer a Jesus é um conhecimento que transforma. Como eu disse, eu conheço muita gente que fala dessa palavra, que fazem coisas absurdas, coisas que até o diabo duvida, coisas que até Satanás duvida. Pessoas que estão indo para o inferno a passos largos e dizem que conhecem essa palavra. Mas a verdade que transforma nunca alcançou a consciência das pessoas. A consciência, ela tem que ser impactada por essa verdade. Então, irmãos, o conhecimento que Paulo está falando, e nós lendo esses textos, é um conhecimento que vai transformar a nossa vida, que vai moldar a nossa vida. De novo, isso só acontece, irmão, se a gente se aprofundar. E não tem como a gente se aprofundar se a gente não parar para ler a palavra, se a gente não parar para ouvir os cultos, se a gente não tirar nossas dúvidas. Irmão, se a gente levar a nossa vida empurrando com a barriga, a gente nunca vai ter raiz. E quando vier o vento, a tempestade leva, como aconteceu ontem com os ventos. Vem qualquer tentação, a pessoa cai. Qualquer ventinho leva embora. Por quê? Porque não está arraigado. Por que não está arraigado? Talvez um dia esteve, talvez um dia não vai ter, outro dia vai ter. Enfim, todos os dias temos que buscar estar arraigados nele. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus Cristo.